Punhado de prosas, assuntos das mais diversas naturezas, sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum. Olá, aqui quem vos fala é Leonardo Costa, também conhecido como Leozão, e no episódio de hoje trocaremos figurinhas novamente sobre o futebol. Mas dessa vez passo a bola para um grande amigo em mais uma edição do Punhado de Prosas Convida. Um ex-aluno dos tempos longínquos e ainda não terminados do Colégio São Judas Tadeu, meu nobre irmão Davi Moura, baterista da banda Escória, amante e pesquisador do esporte bretão. Davi abordará conosco os pormenores da evolução do futebol chinês, as contratações mirabolantes e os salários estratosféricos, as novas estratégias da Federação Chinesa de Futebol para formar atletas, a obsessão por uma Copa do Mundo e o desejo de reconhecimento no mapa do futebol internacional como uma grande liga. Quer relembrar conosco as loucuras dos dirigentes chineses no âmbito futebolístico? Aguarde alguns poucos segundos que já entraremos em campo. Davi, seja bem-vindo. E iniciando nossa prosa, de onde surgiu o interesse de falar sobre a China no contexto futebolístico? Já aproveito também para te pedir para falar um pouco sobre o histórico do futebol na realidade dos chineses. Manda esse papo pra gente aí, meu amigo. Fala, Leozão. Primeiramente, eu quero agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui no Punhado de Prosas, trazendo um pouquinho mais de futebol para os ouvintes. Então, esse tema me pareceu interessante depois de ver uma notícia que em apenas 5 anos, os clubes chineses gastaram 997,8 milhões de dólares em contratações. Isso me fez ter uma curiosidade e buscar saber mais sobre o futebol na China. E no século XX, a China teve inúmeras tentativas de estruturar o esporte no país, porém não obteve sucesso nenhum. A primeira liga profissional do país foi ser realizada apenas em 1994, com poucas regras impostas para os clubes. É uma liga praticamente amadora, com as equipes oferecendo ao elenco um calendário irregular, com jogos espaçados um do outro, sem dar sequência de jogos para os jogadores, e com poucos meses de temporada também. E com nenhum investimento em base, os clubes não investiam em base. O início de uma nova fase no futebol chinês foi em 2004, quando a Federação Chinesa resolve mudar e criar a Superliga Chinesa, que é a liga que é disputada até hoje, com novas regras impostas aos clubes, como por exemplo, categoria de base obrigatória em todos os clubes até a terceira divisão. Isso fez com que essas novas regras, com a federação mais presente, deixasse com que os clubes agissem também de uma forma mais profissional e planejassem mais a longo prazo. Porém, até então, aí os clubes ainda não estavam se estruturando tanto, né, para ir aparecido para o cenário mundial do futebol. Ô Davi, eu penso que a evolução, em qualquer situação, ela faz parte de um processo. E tenho certeza que todos os planos dos chineses no futebol devem passar por essa linha de raciocínio. Então, assim, além de levar nomes importantes e consolidados para jogar lá, existem outros elementos, outros pilares na visão deles para alcançar esse desenvolvimento no futebol? Cartadas específicas, vamos dizer assim? Sim, é verdade. Até então a China ainda não tinha se apresentado de fato, né, pro mundo do futebol. E dois fatores que fizeram com que esse crescimento da China começasse a ser notável pelo mundo foi primeiro o desempenho da seleção chinesa de futebol nas Olimpíadas de 2008. Foi um desempenho muito bom, chegou até as quartas de final.
fazendo história para a seleção chinesa, que até então nunca tinha chegado tão longe em uma competição de nível mundial como é a China. E também é a posse do presidente Xi Jinping, um fanático fã de futebol, que desde o início do governo dele, ele declarou sua ambição no futebol, dizendo que tem um sonho em participar de uma Copa, sediar uma Copa e vencer uma Copa até 2050. E com essa sede toda que ele tem no futebol, desde então o governo abriu negociação com a Federação Chinesa de Futebol e começou a investir também no esporte no país, como por exemplo um plano de abrir 50 mil escolas de futebol especializadas para trabalhar novos atletas, a capacitação de novos técnicos e gestores. E com isso, em 2011, a China começou a se apresentar de fato para o mercado de futebol, na época oferecendo o terceiro maior salário do mundo ao Dario Conca. Na época, o argentino foi lá para a China receber menos apenas que Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. E desde 2011, a China começou a trazer grandes jogadores que foram destaques tanto na Europa quanto no futebol sul-americano. E um dos primeiros jogadores a debutar em terras chinesas foi o Alexandre Pato, conhecido, o Drogba e o Nicolás Anelka. E de lá para cá, a China também trouxe valores exorbitantes em salários e transferências. Por exemplo, o Didier Drogba se transferiu do Chelsea após ganhar a Champions League de 2012 para o clube Shanghai Shenhua para receber cerca de 3 milhões de reais por mês. E na época, o artilheiro marfinense foi formar a dupla com seu antigo parceiro de ataque do Chelsea, o francês conhecido aqui também em terras mineiras, o Nicolás Anelka. O atacante francês teve o seu salário especulado em 475 mil reais por semana. Um outro atacante conhecido aqui no Brasil, mas esse, por outro lado, jogou muito aqui no Campeonato Brasileiro, é Carlitos Tevez. Carlitos, em 2016, se transferiu do Boca Juniors para o mesmo Shanghai Shenhua para receber cerca de 40 milhões de dólares anuais. E uma outra transferência também recente que mostrou esse poderio financeiro dos chineses foi o retorno às pressas que o Guangzhou Evergrande solicitou do brasileiro Ricardo Goulart. Na época, Goulart tinha acabado de chegar no Palmeiras, estava há 4 meses no elenco do Palmeiras do ano passado, quando o clube chinês solicitou o retorno, oferecendo pagar 5 milhões a mais do que já pagava ao atacante antes do empréstimo. Goulart retornou mais que depressa e hoje está recebendo 44 milhões de reais por ano. Outros 3 jogadores conhecidos aqui, brasileiros também, que têm salários astronômicos no campeonato chinês, é o brasileiro Oscar, Paulinho e Hulk. Todos eles tendo salário avaliados ali em 105 milhões de reais, mostrando o tanto que a Liga Chinesa gasta nesses jogadores. Ô Davi, esse elevado aporte financeiro, de aquisições, salários, conseguiu então, na sua opinião, surtir algum efeito para a evolução do futebol na China? Foram estabelecidas algumas metas, algo parecido? Sim, Léo, o desejo do presidente Xi Jinping é realmente fazer com que a China se torne uma potência no futebol até 2050. E eu acho que é por isso, explicável, como eu disse também, esses grandes investimentos, esses altos investimentos no futebol da China para atrair holofote para o país e para fazer com que a liga também se torne um atrativo, comercial, para que venda mais. E isso tudo faz parte também do jogo financeiro que está envolvido no esporte, hoje em todos os esportes, Mas também, por outro lado, a Superliga Chinesa, a Federação Chinesa de Futebol, começou a alterar algumas coisas ali na Superliga para começar a cortar, começar a barrar um pouco essas contratações exorbitantes. Em 2018, por exemplo, a Federação Chinesa impôs uma nova regra que cobra
100% de imposto à contratação de qualquer jogador estrangeiro. Isso é o seguinte: se um clube da Série A chinesa deseja pagar 30 milhões de euros a algum jogador estrangeiro, esse clube deverá pagar esses mesmos 30 milhões à federação. E a federação até soltou uma nota falando que esse dinheiro pago vai ser investido em categorias de base. Então aí mostra que, além disso, então forçar, né, que as equipes gastem menos, isso fez com que as equipes começassem a valorizar mais a base. Então, ao invés de gastar esse dinheiro exorbitante, nesse número pornográfico, né, em algum jogador, começou a investir mais em base. E esse é o movimento que acontece mesmo no futebol chinês hoje. A Superliga traz outras regras para valorizar o jogador chinês e o jovem atleta chinês. Por exemplo, ela obriga que todas as equipes tenham um goleiro chinês titular em todos os jogos. Então não abre vaga para goleiro de algum outro país. Tem que ser um goleiro chinês. Uma outra regra que valoriza também o jogador do país ali entre os 11 titulares tem que ter um jogador sub-23. Isso é legal, movimenta, faz com que todos as 30 rodadas do campeonato tenham um jogador sub-23 jogando, mas por outro lado traz uma coisa negativa para muitos desses jogadores, que eles se valorizam muito enquanto estão nessa idade do sub-23, né, até os 23 anos, e depois que completa 24 anos perdem espaço nos clubes. Muitos deles se tornam reserva ou perdem espaço completamente, vai ter que jogar num clube de uma liga menor, de um país menor, ou vai para a segunda ou terceira divisão. Isso mostra também como que algumas coisas na liga ainda precisam ser repensadas para chegar no nível das grandes outras ligas que temos no mundo, né? E assim, o que eu acredito pro futuro, né, da China no futebol é um futuro promissor, porque, como eu falei, mostra, e eles mostraram para o mundo o poder que eles têm e a obsessão que tem no esporte. Porém, ainda precisa caminhar, né? A gente percebe todas as grandes ligas do mundo tem um país estruturado no futebol há muito tempo, né? E a China precisa começar a exportar mais jogador, precisa ter mais futebol no país, ter mais vivência de futebol no país, para que isso comece de fato a reverberar e fazer mais efeito. Mas, como eu falei, tem todo a cara e tem todo um movimento para que a China comece a incomodar nos próximos anos no continente asiático e, quem sabe, lá na frente também chegando forte em alguma Copa do Mundo. Davi, muito obrigado pela sua participação, trazendo essas curiosidades do futebol chinês, relembrando contratações que passaram por lá, que eu particularmente não me lembrava. Lembro assim de cabeça as transferências do Diego Tardelli, do próprio Marcelo Moreno, do Ricardo Goulart, mas os casos aí do Dario Conca e do Oscar são emblemáticos, eu tinha me esquecido. Esperamos que no pós-Covid possamos organizar aí uma mesa de debate sobre futebol e, quem sabe, não podemos prolongar toda essa prosa. Um forte abraço, meu irmão. Ô Leozão, eu que agradeço aí pela oportunidade, muito legal o bate-papo, espero também que todos tenham curtido e qualquer convite futuro pode saber que estarei à disposição aí do Punhado de Prosas. Até logo e um abraço. Caros ouvintes, por hoje é só. Espero que tenham curtido esse episódio. Compartilhe com os seus o nosso Punhado de Prosas. Lembrando que estamos em todos os tocadores de podcast e agora no YouTube e no Instagram. Apareça
Interaja conosco por lá. Na sexta-feira, João Paulo Fernandes estará de volta com mais um relevante tema para reflexões. Um grande abraço e até mais!